A gente percebe que muitos concurseiros chegam assim, nesse nível de maturidade depois de umas 3, 4 reprovações. Sim. Pra você entender que a banca tem essa malícia, né? Você perceber que as primeiras matérias, as primeiras questões são matérias pra cansar o candidato, pra limar o cara que tá afoito, o cara inexperiente. Porque a maioria dos concursos são assim. A maioria começa com aquelas de português, texto enorme. Aí já sabe que é pra derrubar o cara que tá começando agora, já é pra limar. Entendi quando você quer chegar. Como que ele chegou nessa conclusão tão rápido? Tão rápido, sem ter feito... E na época também não tinha tanto conteúdo no YouTube falando sobre... Hoje tem pra caramba, todo mundo fala... Muita gente fala sobre isso, Mas né? na época ninguém não tinha YouTube, né? Mas é que eu fiz muita prova em casa, né? E aí na prova em casa, eu mais ou menos simulava o tempo, assim. Por exemplo, uma prova que eu fiz que me marcou, quando eu tava estudando pra auditor, eu tava estudando há 1 ano e pouco já. E aí eu me considerava muito bom em tributário. Eu falei assim, pô, sou foda em tributário. Eu gosto muito, eu estudo muito, com gosto, assim, sou muito bom em tributário, eu achava. Aí, na época, eu lembro que saiu a prova da Procuradoria da Fazenda Nacional, que era a mesma banca, era uma prova que eu sabia que ia pesar em direito tributário. Eu falei assim, pronto, é excelente oportunidade de eu provar pra mim mesmo que eu sou foda em tributário. Aí eu peguei a prova, esperei segunda-feira ou terça, que é quando a ISAF disponibilizou, sentei em casa, desliguei o telefone, tal, e comecei a fazer. Aí eu fiz várias provas assim, né? E aí eu via que, putz, se eu começar a fazer a questão número 1 de português, cara, até eu chegar na questão 2 já foi 8 minutos. Não rola, né? Eu comecei a aprender sozinho ali. E aí, essa prova que eu fiz foi uma das provas que eu cronometrei. E aí, quando chegou no final da prova, eram 20 questões de tributário, eu tinha acertado 8, cara. Nossa! 40%, tipo, o mínimo. Você achava que era assim, bom. cara, eu achei que eu tava moendo tributário. Cara, não é possível, cara. E aí eu comecei, né, aí eu fiquei desanimado por uns 3 minutos, aí eu falei, não, velho, não vou ficar desanimado, eu vou ver o que aconteceu. Daí eu, cara, questão por questão, eu dissequei tudo, cada questão, cada enunciado eu ia atrás, eu esmiuçava. Cara, eu gastei alguns dias, assim, esmiuçando aquela prova de tributário. E aí depois eu fui ver que, tinha umas questões ali que cobravam uma coisa muito específica da Procuradoria, que não ia cair pra Receita. Teve outra questão que eu errei porque tava desatento. E aí eu fui, e outras questões eu não sabia mesmo, eu fui aprofundando e aí fui construindo, assim, o meu conhecimento aos poucos, com muita humildade, porque eu tomei muita porrada. Só que eu tomei porrada em casa, assim, eu não fui fazer muita prova. Só fui fazer 2. Sofreu menos exposição. Mas você falou uma coisa que eu defendo muito, acho muito interessante isso, que acho que gera uma evolução muito rápido. Toda prova que você fazia, se errava, por exemplo, errava as questões, você ia investigar onde você errou. Isso. E aí você crescia pontualmente naquilo que de fato tá caindo em concurso público. Você percebeu que esse hábito fez você crescer rápido? Ou não? Fez. Porque, assim, isso é uma coisa que eu vejo muito aluno meu também. Ele faz uma prova, vai mal, aí ele cria uma repulsa por aquela prova. Não quero nem olhar mais. Cara, como você não quer olhar? Você foi mal, você tem que olhar, você tem que gastar, você tem que interromper o seu estudo momentaneamente, ficar naquela prova e só sair dali quando você dissecar tudo que tem naquela prova. Não, mas eu senti mal fazendo. Cara, não existe isso, se sentir mal fazendo. Você tem que entender. Muita gente não faz isso. Se você não trabalha seus erros, como é que você vai evoluir? Exato. É muito louco, é aí que tá o ouro, né? Me parece que a galera foge muito por uma questão emocional. Cria um trauma, pessoaliza aquela prova. Mas é ali que tá o ouro. Porque se o cara corrigir ali, na próxima ele já dá um salto, né, de melhoria. Mas o fator emocional é uma das coisas que mais atrapalha a galera, né, no estudo pra concurso. E... Cara, eu encarava cada pancada que eu levava, cada reprovação não, mas assim, cada vez que eu ia mal numa prova que eu fazia em casa, cada vez que eu penava, eu encarava como uma oportunidade de melhoria, véio. Informação. Tem alguma coisa que eu fiz que eu não me aprofundei, alguma coisa que tá errada. Então, por exemplo, você começa a entender também que quando você estuda, por exemplo, para a área fiscal e você quer aprofundar determinados pontos em determinadas disciplinas, para você treinar bastante, você tem que buscar questões de outras áreas às vezes. Então, por exemplo, quero treinar, sei lá, Poder Judiciário. Poder Judiciário é um assunto que cai para a Receita Federal. Só que o desgraçado do examinador, ele vai lá e coloca lá no edital, Poder Judiciário, ponto. Genérica. Aí você fala assim, cara, pode cair tudo, né? E aí quando você busca questões do Poder Judiciário da área fiscal, você vê muitas questões ali cobrando o que pode ser recurso extraordinário, recurso especial do STJ, a parte ali de juízes federais, TRFs, a parte ali, de repente, do Estatuto da Magistratura, também cai também. Mas quando começa a entrar nos pormenores dos tribunais, não faz sentido uma prova da Receita Federal ou de algum fisco cobrar um detalhe do Tribunal Eleitoral, por exemplo. Só quando você vai treinar questões de outras áreas, porque você esgotou aquelas questões do Poder Judiciário da área fiscal, você começa a pegar questões nesse nível de detalhe. E você erra essas questões. Eu errava também. Só que eu errava e pensava assim, pô, se eu for me aprofundar nos pormenores do Tribunal Militar, não vai rolar.
Então, assim, eu meio que ignorava aqueles erros. Então, tem erros que você tem que prestar atenção e tem erros que você pensa, não, é porque eu tô indo muito longe, porque apesar de eu estar indo para outras áreas, é porque eu quero mais volume de questões. É que nem, por exemplo, direitos e garantias fundamentais. Direitos e deveres individuais e coletivos. Tudo que cai ali pode cair da mesma forma para qualquer concurso e qualquer área. Então, assim, questões de direitos e deveres para a área de tribunais e área fiscal, você tem que saber igual. Tudo bem que pode ser que para uma prova de técnico ou de analista judiciário seja um pouco mais literal, mas literalidade também é importante para a área fiscal. Então, tudo ali te interessa. Agora, quando é assuntos mais específicos, como poder judiciário, por exemplo, você tem que filtrar, você tem que entender aquilo. Pô, tô errando um monte aqui, meu índice de acerto estava 85%, baixou para 50%, não preciso me aprofundar em tudo, porque não faz sentido me esforçar para entender o detalhe do tribunal eleitoral. Pode ser que caia? Pode, mas é difícil, não faz sentido cair. Se cair, eu chuto. Se cair, loteria pra quase todo mundo, né? Sim. Você tem que também ser razoável, né? E esse nível de detalhe que você alcançou só fazendo muita questão anterior, Muita né? questão. Você primeiro esgotou da área fiscal pra depois ir começar buscando de outras áreas, né? Isso, eu começo pela minha área e aí eu fui expandindo, né? Porque eu quero volume de questões também, né? Inclusive de bancas ou não? Bancas eu focava nas mais conhecidas. Então, por exemplo, se eu for focar em direitos e deveres individuais e coletivos, da, sei lá, FCC, FGV, CESP, VUNESP, sei lá o quê, nos últimos 5 anos, eu vou ter bastante questões. Talvez eu não precise expandir mais. Agora, tem assuntos que não tem muitas questões. Então, se eu quiser treinar, por exemplo, a lei 9784, lá do processo administrativo federal, talvez eu precise buscar questões de outras áreas, de outras bancas, para treinar a literalidade. Porque uma das melhores formas de treinar a literalidade, na minha opinião, é questões de concurso. E aí você faz a questão, aí você volta pra lei, aí você lê de novo, aí você destaca os pontos que mais são cobrados. Você faz uma anotação ali particular e tal, pra quando você lê aquela lei, você conseguir ter mais do que o simples texto cru da lei pra você conseguir processar e reter mais informação. E gera curiosidade, né? Porque você não era o cara que ficava lendo e relendo a lei repetidamente, né? Passando por artigo, Não. artigo. Questão realmente... Eu procurava abordar a lei de várias formas. Então, o estudo da lei seca era uma delas, mas as questões que faziam referência aos artigos me faziam voltar para a lei, ler aquele capítulo, né, aquela seção, enfim, e aí eu colocava a experiência que eu tirava das questões nas leis, eu fazia anotações, e aí depois quando eu li uma aula em PDF que explicava aquela lei, eu voltava para a lei e adicionava informações, de modo que quando eu fosse ler a lei, tinha várias informações ali que foram colocadas ali com a minha experiência, né? Sim, sim.